Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Deputado Gilberto Palmares está impossibilitado porque se encontra, neste momento, no evento em que sua filha está sendo diplomada. Deputado Paulo Ramos, que se antecipou ao convite. O senhor Valdir Damuz, presidente da Comissão Estadual da Verdade e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro. Senhor Modesto da Silveira, ex-deputado federal, advogado, defensor das liberdades e das causas democráticas. Do meu querido amigo deputado estadual Geraldo Moreira. Mais alguém não? Convido a todos para que fiquemos de pé para cantarmos o hino nacional executado pelos músicos da Companhia Independente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sob a regência do subtenente Passos, a quem de imediato agradeço a todos os componentes. Queria dar as boas-vindas a todos e a todas. Queria cumprimentar os homenageados e seus familiares. Queria cumprimentar a mesa, querido deputado Geraldo Moreira, doutor Valdir Damuz, presidente da Comissão da Verdade, que, diga-se de passagem, ele, de forma muito atuante, trabalhou, inclusive, intercedendo e buscando várias vezes no Parlamento o apoio necessário para a sua aprovação, aprovada pelo plenário desta Casa. Cumprimentar o deputado Paulo Ramos, meu querido amigo e permanente opositor neste Parlamento. Cumprimentar meu querido amigo deputado Luiz Paulo, igualmente opositor quando se trata de matérias do governo neste Parlamento. Cumprimentar o senhor Modesto da Silveira, ex-parlamentar federal, advogado. Dizer, deputado Paulo Ramos,
do privilégio que tenho de estar aqui, olhando para as pessoas que contribuíram e que decidiram, com suas participações, o destino do nosso país. Eu, em especial, cito aqui meu querido Nilo Teixeira Campos, com quem eu tive o privilégio de dividir a direção do Partido da Social Democracia Brasileira. Eu na qualidade de presidente e o doutor Nilo na qualidade de secretário-geral daquela agremiação. E que conheço a sua história, sei do seu trabalho, da sua dignidade, de sua índole, de sua perseverança e determinação em busca dos princípios democráticos. Queria cumprimentar também meu querido amigo Gerson Berg, deputado estadual, companheiro do parlamento e da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e que, para minha surpresa, é um perseguido, um caçado político, coisa que eu não sabia. E eu realmente não participei do processo de resistência. Na realidade, sou, como diz no interior, o entrão nessa festa. Eu comecei, estou no meu 6º mandato de deputado, estadual. Deputada Inês Pandeló, seja bem-vinda. Eu disputei a primeira eleição num regime já democrático, novo, tênue, porém já respirando o ar da democracia. Não militava na vida política antes disso. Sei o quanto foi importante a dedicação e a luta de cada um dos senhores e das senhoras que lutaram e que participaram dessa frente de resistência na busca dos princípios ideológicos da democracia e da plena liberdade. Eu faço sempre questão de dizer que existem 2 tipos de liberdade: aquela que a democracia propicia e a liberdade propiciada pela promoção e pelo desenvolvimento social do ser humano. Eu não enfrentei o tipo da ditadura do cerceamento da liberdade. Tive que lutar contra as desigualdades sociais. E eu sempre fiz questão de dizer, e me orgulho de dizer isso. Fui menor de rua, estou vendo aqui o Paulo Viana, quem eu tive o privilégio na minha primeira eleição, lá em Realengo, na Maceió, de disputar, e na Manaus, de disputar algum espaço. Na época, eu me atrevi a discursar do lado do irreverente aspirante ao parlamento, hoje deputado federal Paulo Ramos, mas eu tive do outro lado da estrada, do lado da opressão social e das desigualdades, internos da FEEM, ex-morador de rua. A gente sabe das dificuldades da vida. E eu imagino, se isso é difícil, você estando livre, com o direito de ir e vir, imagine aqueles que tiveram todos os seus passos fiscalizados, que tiveram suas liberdades extraídas da existência do dia a dia, que propiciaram sofrimentos profundos pelas suas participações em diversos movimentos, as suas famílias. Então, esse gesto hoje é muito simbólico, Nilo, porque na realidade a vida já homenageou a cada um dos senhores e das senhoras hoje aqui. Quando nós brincávamos com Nilo Teixeira Campos, dizendo que queríamos a receita de sua jovialidade, uma pessoa maturada, sofrida, sabe, perseguido pela ditadura, que sabe o quão é sofrível o dia a dia dessas lutas, vê-la aqui hoje, sorrindo, de bem com a vida. Então a vida já lhe recompensou. O que nós fazemos hoje aqui, na realidade, não é uma recompensa a nenhum dos senhores, nem a nenhuma das senhoras. Na realidade, é uma recompensa a nós mesmos, por estarmos aqui experimentando esse ar de liberdade
essa democracia a mais duradoura, a mais persistente no nosso sistema político. Eu, na qualidade de presidente da Assembleia, agradeço a cada uma das senhoras e a cada um dos senhores aqui presentes. Eu sou deputado estadual, eu nunca lutei, eu nunca enfrentei a polícia, eu nunca fui um movimento de resistência, mas se hoje o meu mandato resiste há tanto tempo, eu devo a luta de vocês. Muito obrigado e sejam bem-vindos ao Parlamento Estadual. Você vai presidir, Paulo? Eu passo a presidência por direito e por juízo próprio ao deputado Paulo Ramos. Só quem vai receber, meu amor. Em primeiro lugar, fazer uma rápida observação. O nosso presidente, deputado Paulo Melo, ao me anunciar, disse que eu sou um permanente opositor do Parlamento Estadual. Eu sou opositor ao governo, não ao Parlamento. Mas o presidente sempre me homenageia com algumas insinuações. E eu sempre me sinto no dever de resistir. Mas, caro deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputado Geraldo Moreira, meu grande amigo, grande defensor das causas democráticas, doutor Modesto da Silveira, ex-deputado federal, mas sempre um grande lutador. Sabe o doutor Oadi Damus, que hoje preside a Comissão Estadual da Verdade, ex-presidente da OAB, sabe talvez muito mais do que nós da trajetória de Modesto da Silveira como advogado. Até porque a OAB foi, sem dúvida alguma, uma das maiores instituições na defesa do restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Então, Modesto sempre nos honra muito com a presença. Hoje, todos vão observar que os trabalhos aqui na presidência vão ser compartilhados. E eu estou, depois do presidente, dando continuidade à nossa solenidade, depois ela vai ser encerrada pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, um dos autores dessa iniciativa. Mas essa iniciativa, eu tenho certeza absoluta, ela é compartilhada, ela foi compartilhada praticamente, não vou dizer pela unanimidade, mas pela quase unanimidade dos membros do Parlamento Estadual. Porque em todas as casas legislativas, talvez até em todos os setores da sociedade, nós contamos com aqueles que ainda não se convenceram da tragédia que foi para o povo brasileiro o golpe de 64. Há aqueles que ainda defendem a ditadura como tendo sido algo benéfico para o nosso país. E uma maioria aqui na casa, uma maioria bem expressiva, integra a corrente que entende que foi um grave acidente na história do nosso país, porque foi deposto não apenas um presidente da República que tomou posse obedecendo à Constituição da época, mas um presidente da República, o João Goulart, que ainda
além da preservação da democracia, ainda pretendia promover reformas que até hoje ainda são exigidas pelo povo brasileiro. Ainda estamos vendo, primeiro, uma luta intensa pela reforma agrária. Muitos lutadores no campo continuam sendo assassinados. Ainda não vivemos um país que confira a cada família uma habitação digna. Ainda não temos todas as crianças na escola. Enfim, ainda não temos um projeto de nação que corresponda à luta de tantos brasileiros que, exatamente em função da luta, foram perseguidos, foram mortos, foram torturados e foram também caçados. Perderam os seus mandatos legitimamente conferidos pela vontade popular. Eu tive a oportunidade de estar no Congresso Nacional quando, de igual solenidade, o Congresso Nacional também prestou uma homenagem aos senadores e deputados federais caçados. E aqui, quando conversei com alguns companheiros de parlamento, dizer que aqui nós temos uma espécie de grupo que às vezes age mais em conjunto, mesmo na divergência. Sempre está nesse grupo também o deputado Geraldo Moreira. Mas muitas vezes, na pressa de apresentar um projeto, nós não reunimos todos aqueles que guardam uma identidade com a mesma causa. Então, eu, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha e o deputado Gilberto Palmares, fomos os autores dessa iniciativa. E eu me surpreendi, quero dizer, com o grande número de deputados estaduais, tanto da antiga Guanabara, quanto do antigo estado do Rio, que foram caçados. Talvez tenha sido, somando as duas unidades da federação, talvez tenha sido a região mais alcançada nos seus parlamentos estaduais pela mão arbitrária da ditadura. O número é muito grande. Eu vou pedir que me traga aqui. E o deputado Paulo Melo, falando do nosso decano aqui na casa, deputado Gerson Berger, que está aqui. Deputado Paulo Melo diz que não sabia que o Gerson Berger... Não, é o geral. Não sabia. E às vezes nós mesmos, mesmo em tendo tomado conhecimento em determinada fase, com o passar do tempo, nós vamos esquecendo exatamente de algo que nunca poderia ser esquecido. Não é à toa que alguns movimentos que ainda perseveram para a superação de todas as atrocidades perpetradas. O período ditatorial, muitos usam a expressão nunca mais. É a tortura nunca mais. A Comissão da Verdade está procurando restabelecer a verdade. A Comissão Nacional da Verdade, a ela me refiro, está tentando restabelecer a verdade, exatamente para fazer com que, especialmente a juventude, tome conhecimento de todas as injustiças, de tudo aquilo que aconteceu num período tão trágico da história do nosso país. Então eu vou ler os nomes dos que foram caçados, deputados estaduais, ainda com a preocupação
quero registrar aqui, ante a possibilidade de nós não termos tido acesso a todos os nomes. Me dá aqui, meu amor. Então eu vou ler, deputado Gerson Berger, aqui presente. Deputado Sami Jorge, que ainda nos últimos anos de sua vida política, e continua na vida política, mas no exercício do mandato, esteve lá com a Tereza Berger, na Câmara de Vereadores. Estou aproveitando para registrar, Tereza, também a sua presença. O Eliomar Coelho, vou falar dele. Eu estou aqui, já observando o Eliomar, estou vendo ali, vou falar no Paulo Viana, vou falar em vários aqui, vou lá. Então, Sami Jorge, Nilo Teixeira Campos, Nilo, nosso grande companheiro. De alguém, não sei se foi do deputado Luiz Paulo, que me perguntou: você conhece o Nilo Teixeira Campos? Eu falei: sou mais velho do que você, tenho a obrigação de conhecer. E aqui a nossa Rosalice Fernandes está aqui. Dizer, Rosalice, que nós teríamos cometido uma grande injustiça não fora a memória do deputado Geraldo Moreira, porque eu estive aqui na luta para que você tomasse posse do seu mandato de deputada estadual. A ditadura não permitiu. Quer dizer, você foi previamente, antecipadamente caçada. E o deputado Geraldo Moreira, quando lembrou, eu falei: veja só, íamos deixar aqui uma lacuna muito grande, né? Arthur da Távola, nosso Paulo Alberto, que depois foi constituinte, foi senador, teve também uma continuidade da... José Gomes Talarico está aqui, sua esposa, nosso grande Talarico. Aqui Valdemar Viana, está aqui o Paulo Viana, seu filho que também foi vereador. Paulo Viana, que ainda, né, é presidente, eu posso, não, é presidente da minha escola. Mocidade Independente de Padre Miguel. Quem tem juízo sendo lá de Realengo, Padre Miguel e Bangu, tem que ser Mocidade. Então eu, o Mocidade. O nosso Miésimo da Silva, também lá de Campo Grande, Miésimo foi cassado, está aqui. Não sei se o filho do Miésimo ficou de estar aqui para receber, em nome do Miésimo, Arthur Miésimo da Silva. Raul de Oliveira Rodrigues, não sei se o neto dele que viria aqui para representá-lo está presente. Elvésio Abdala Monassa, ficou, sua sobrinha Deise Monassa de Niterói, ficou de estar aqui também para... José Augusto Pereira Neves, está aí, o representante dele está. Adalgisa Neri, Alberto Rajão, nosso grande Rajão, ainda chegamos a conviver com o nosso Rajão. Vou até me atrever a contar uma história rápida do Rajão. Nós estávamos no MDB antigo e havia uma discussão e um grupo pretendia lançar o senador Mário Martins, também cassado, candidato ao governo do estado. Havia um grupo discutindo na ABI, onde as reuniões aconteciam, e houve um murmúrio paralelo de alguém que manifestou preocupação com a idade do Mário Martins, pai do Franklin Martins, foi ministro aí das comunicações. E o Alberto Rajão falou assim: ó, ninguém precisa se preocupar com a idade do Mário não, porque a fulana está grávida, que era a mulher do Mário Martins. E o Rajão, na espirituosidade dele, falou: está com muita saúde. Então, estou aqui vendo o nosso Rajão, estou lembrando desse episódio. Alfredo Tranjan, olha aí, Alfredo Tranjan, advogado, não é? O
doutor Adi Damus nos consultou, né? Tem advogados entre os caçados? Eu imaginei, tem. Então está aqui Alfredo Tranjan, que foi um grande advogado. Aloísio Geminiano Caldas. Álvaro Fernandes, há pouco tempo atrás, ainda estava até nos quadros do PTB. Álvaro Fernandes de Niterói, também um grande companheiro. Antônio Frederico Luvisaro, muitos conheceram também o Luvisaro. Amando da Fonseca, ainda chegamos a conviver, a ter contato com o Amando aqui na Assembleia Legislativa, depois da redemocratização. Seu irmão Alcides da Fonseca, também deputado aqui. Benedito Ursino de Oliveira Bastos. Ciro Curtis, também muito conhecido. Edna Marília Lote de Moraes Castro. Fabiano Villanova, ainda nosso Fabiano, convivemos com o Fabiano. Geraldo Teobaldo Monerá. Hércules Correia, nosso grande Hércules Correia. Ibe Teixeira, em Ciuíbe. Jarbas Lopes. João Macena Melo. João dos Reis Machado. O Jacques Dornelas, fazer uma observação aqui, aplaude com mais veemência os comunistas. Eu estou fazendo essa observação. João Riffer Neto, João Rodrigues de Oliveira, José Montes Paixão, ainda depois da redemocratização, esteve aqui no Parlamento Estadual e foi o primeiro prefeito de Mesquita, depois de emancipada. José Saldanha Coelho Pinto, Júlio Ferreira da Silva, Mauro Lúcio Guedes Werneck, Miguel Salim Saad, Naldir Laranjeira, Nelson José Salim, o nosso grande Nicanor Campanário, Otávio Cabral, Odenir Pereira Brandão, Paulo Ribeiro, também deputado estadual, depois da redemocratização, presidiu o Tribunal de Contas. Rubens Cardoso de Machado, Sebastião Cantrucci, também Simão Mansur, Simval Palmeira Vieira, Wilson da Silva Mendes e, por último, mas não por último, a nossa também grande companheira Yara Vargas. Espera um minutinho só, estou acabando, só um minutinho. Espera um minutinho. Eu, hoje, e aí vou consultar, para tomar a providência, pelo menos, para a elaboração do diploma, vou consultar aqueles que conviveram nas diversas fases. Se o Pereira Pinto foi cassado, alguém me telefonou falando do Pereira Pinto, está lá, Afonso Celso. Não, Afonso Celso eu sei, eu já tinha até registrado, a falta do nosso Afonsinho, mas disse no início que nessa correria, mas o Afonso Celso, eu cheguei a consultar, está vivo aqui em Niterói, eu sei. Então, de qualquer maneira, para iniciar a chamada dos nomes, eu registro que não gostaria que essas injustificáveis lacunas
que elas retirassem a grandeza do nosso propósito, aquilo que nós pretendemos realizar hoje. E resolvemos realizar hoje exatamente porque nós estamos quase no mesmo dia em que a Constituição foi golpeada. Iríamos até, mas de contraponto, se porventura ainda houvesse um ou outro que pretendesse comemorar o infeliz 1º de abril ou 31 de março. Então, essa correria também nos levou a deixar essas lacunas. De qualquer maneira, deputado Luiz Paulo, o nosso presidente, deputado Paulo Melo, deu um diploma, você está com ele o diploma? Ele fez questão, e eu achei muito justo, que ele fez questão de fazer a entrega do diploma. Eu vou ler o diploma que ele, como presidente, é ele que está conferindo o diploma. Ele vai fazer a entrega do diploma ao Gerson Berger. Vandir, tá. Eu vou chamar agora o Paulo Viana para vir aqui receber, em nome do seu pai, Valdemar Viana, que eu ainda não tenho razão para isso. O deputado Valdemar Viana, eu ainda conheci como vereador Valdemar Viana, que também foi vereador. Eu vou nesse interregno convidar, representando a Câmara de Vereadores, para vir aqui para a mesa, o Eliomar Coelho. Eliomar, vem aqui para a mesa. Que era... E vou chamar também o Jacques Dornelas. Jacques, a vir aqui para a mesa. Estou vendo ali o deputado Roberto Henriques. Está aqui também, deputado Roberto Henriques. Obrigado pela presença. E estou chamando o Jacques Dornelas, que está aqui também, o nosso presidente da Comissão da Verdade. E o Jacques Dornelas vai representar os militares que foram caçados. Ele foi depois deputado federal, já na redemocratização. Mas nós falamos, eu nunca falo ditadura militar, porque foram muitos os militares que foram perseguidos pela ditadura. Muitos perderam as carreiras, muitos foram presos, muitos foram torturados e muitos foram mortos. Eu estava transmitindo ao doutor Adi Damus que a ditadura caçou os heróis da última guerra mundial. E nós temos como referência maior o nosso brigadeiro Rui Moreira Lima, ainda convive conosco, está adoecido. Paulo Viana. Luiz Paulo, entrega aqui. Eu ia entregar, Paulo, vou entregar junto com o Luiz Paulo. Está aí o mesmo? Não, você. Então, José Augusto Pereira Neves está aqui representado por seu amigo e irmão, senhor Gilberto Figueiredo. Por favor, Gilberto.
E aí você assume a presidência. Não, assume. Olha aqui, meu grande irmão. Ui, olha aqui, sair na foto ali. Tá bom, vamos lá. A minha cidade é que tem mais caçado. Ah, nós vamos. Minha cidade é que tem mais caçado. Ah, é? Eu sou de Bom Jesus. Bom Jesus. Zé Saad. E eu vou chamar agora, a todo pulmão também, a nossa Rosalice Fernandes. E vou pedir ao nosso Geraldo Moreira, que nos salvou. Vou chamar o Nilo. Qual é? Quem mais? Não, agora é o Nilo só. É isso? Agora eu estou me chamando. Geraldo Moreira. Vem aqui, Geraldo. Não vai entregar. Eu não vou permitir que você entregue sozinho, não. Entrega aqui. Rosalice. Eu vou ficar aqui, Rosalice. Aqui é simbólico. Quero falar. Aqui sai na foto ali. Adivinha onde ela anda? Eu agora vou passar a presidência ao deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, porque eu quero que ele faça a entrega ao nosso Nilo Teixeira Campos. Quero que venha aqui. Depois tu passa na mesa. Bem mais perto que pensar. Aí vou pedir a cada um fazer um pronunciamento rápido. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram. Agradecendo a transferência para que eu presida a mesa ao grande autor intelectual dessa iniciativa, deputado Paulo Ramos, dou prosseguimento aos trabalhos e convido, já que está aqui ao meu lado, o meu correligionário Nilo Teixeira Campos a receber o diploma que simbolicamente lhe ressarce os direitos políticos que foram injustamente e violentamente tomados. Nilo, é com grande orgulho que te devolvo simbolicamente o seu mandato. Anuncio a presença da deputada estadual, nossa companheira Inês Pandeló, do deputado Roberto Henriques, sempre presente, do deputado Marcos Soares, que já esteve aqui, não está no momento, do vereador que já está na mesa, nosso Eliomar Coelho, da Helena Maria dos Reis Barreto, integrante do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, e do senhor Antônio Martins, da direção do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Da senhora Zuleide de Melo, da Fundação José Martins. Queria aqui passar a palavra aos membros que ocupam a mesa e vou começar, desculpe meu presidente da OAB, da esquerda para a direita.
não poderia, nesse ato, permitir começar da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, vou convidar primeiro, e não casualmente, o bravo vereador do PSOL, deputado Eliomar Coelho. Vereador. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Luiz Paulo. Nobre deputado Luiz Paulo. É o hábito, né? A quem eu cumprimento os demais membros da mesa, senhoras e senhores, minhas senhoras. No fundo, o que nós desejamos, e sempre, né, foi desejo nosso, era que não existisse uma sessão como esta que está acontecendo, né? Mas, tudo bem. Eu fiz um projeto, o nosso mandato lá, exatamente fazendo com que o município não desse nomes a escolas daqueles que participaram da ditadura como membros da ditadura. Inclusive, eu quero até aproveitar a oportunidade, porque recebemos uma manifestação de apoio do ADI, né? Porque, de repente, escola Garrasta Azul Médici, complicado, né? Quer dizer, eu vivi a ditadura, para vocês terem noção, como aluno da Universidade de Brasília, da UNB. No dia 31 de março, 1º de abril, estava no Congresso Nacional. Até de madrugada, ouvindo as discussões e participando como já militante do movimento de resistência, aquilo que realmente estava para acontecer. Infelizmente, o que se viveu depois, e das pessoas que a gente teve a oportunidade de conviver de forma mais estreita, aquela convivência mais estreita, mais aprofundada, não é? Tem 3 desaparecidos, que é o companheiro Onestino Guimarães, o companheiro Paulo de Tarso e a companheira Ieda Linhares. Foram pessoas que desaparecidas, e até hoje realmente, exatamente por ações do que foi a ditadura no nosso país. Mas eu acho e quero louvar a iniciativa desta sessão. Realmente os 3 deputados foram de uma felicidade enorme de promover uma sessão na Assembleia Legislativa, devolvendo para os parlamentares aquilo que o povo lhes tinha dado, que era como mandato, e que da forma mais violenta possível foi exatamente usurpado por aqueles que foram os membros da ditadura de 1964. De maneira que eu acho nós estamos exatamente pagando uma dívida a essas pessoas. Está no parlamento. Eu sempre falo, no parlamento nós temos 2 possibilidades de atuação. Quer dizer, a gente tem uma atuação exatamente através do diálogo com o institucional, é a coisa natural, normal, não é? Mas também às vezes a gente atua exatamente no campo do diálogo, da resistência, e é difícil. Numa democracia ou no regime democrático já é difícil ser de oposição. Agora imagine na ditadura. Quer dizer,
poucos foram aqueles que conseguiram se sobressair, porque realmente a maioria, ou quase totalidade, foram brutalmente caçados, violentados naquilo que era um legítimo direito deles, e inclusive um mandato outorgado através de eleições livres pelo povo. Então eu acho que é uma justiça que esta sessão está fazendo e corrigindo exatamente um crime que aconteceu em relação a esses parlamentares que foram caçados, cujo pecado era exatamente desejar um país livre, soberano, democrático, e onde o seu povo tivesse aquela vivência fraterna, solidária e, acima de tudo, com justiça social. Muito obrigado. Queria dar uma breve interrompida aqui, porque queria chamar a nossa Francisca Talarico, que está ali na primeira fila, a receber o diploma do nosso querido José Gomes Talarico. E convidar o deputado Paulo Ramos a entregar o diploma. Afinal, Talarico, histórico. Que tempo. Gerson, vou descer para tirar uma foto. Vou descer. Queria também convidar o senhor Ademir Rocha para receber o diploma do Miésimo da Silva. Subindo? Queria convidar o Jarques Ornelas para diplomar aqui o nosso Miésimo da Silva, já que vocês frequentaram muito a nossa querida Zona Oeste. Dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Queria convidar para fazer uso da palavra o sempre deputado federal Modesto da Silveira, fazendo aqui inclusive uma revelação pública. No período da ditadura existiam dois partidos políticos, o MDB e a Arena, e nós que travávamos no movimento estudantil a luta contra a ditadura, afirmávamos que era o partido do sim e do sim senhor, e por isso fazíamos única e exclusivamente a campanha do voto nulo, até que em 1978 se acendeu uma luz na escuridão na minha cabeça, e eu decidi pela primeira vez votar útil, e escolhi uma dobradinha, deputado federal estadual, Modesto da Silveira e José Eudes. Passo a palavra a Modesto da Silveira. Então, o Luiz Paulo deu a luz naquele momento, né? Olha, Luiz Paulo, esses monumentos da mesa, e quantos do plenário,
que eu vejo sabem muito bem que cada dia é um dia histórico. E creio que estes 3 deputados, Paulo Ramos, o Luiz Paulo e o Gilberto, né? Gilberto Palmares, podem tornar esta data uma data também tão histórica quanto histórico é cada dia do ano. Até mesmo, vê bem, estava me lembrando, e aqui quando o Paulo Ramos falava os nomes, eu me lembrava de tantos outros, e verifiquei e me lembrei de que só deputados federais foram cassados 160. O Rio de Janeiro teve 47, se não me engano, não é, Paulo? 47 deputados estaduais cassados. E como o Rio de Janeiro representa cerca de 1/10 do Brasil em população, é de se admitir que tem havido quase 500, entre 400 e 500 deputados estaduais cassados. E, pela experiência e por algumas das informações, vou pedir até que você procure saber o número exato, deve haver, estou seguro, de que houve alguns milhares de vereadores cassados pelo Brasil afora. Curiosamente, eles eram cassados, às vezes, até só para fazer a minoria do MDB no plenário. Quando eles viam, não, aqui a Arena vai perder por 10, então caça 11. Isso era muito comum naquele período. Olha, até vendo a mesa e me inspirando, eu ia até reclamar, não precisa. Vendo o Valdir ali representando a OAB, os advogados do Brasil inteiro, eu ia reclamar por falta do Afonsinho, que eu não vi na lista, né? Como eu fui advogado de mais de 20 advogados por esse Brasil afora, e inúmeros parlamentares, e eu estava anotando aqueles de quem eu fui advogado, senti falta do Pereirinha, que o Paulo Ramos chamou a atenção. O Pereirinha, com 90 e tantos anos, continuou morando em Niterói, fisicamente já definhando, com mais de 90 anos, e pelo que sofreu, mas está vivo. Pereirinha, hein? Não. E Afonso, eu falei do Pereirinha, que era vereador, correto? Pereirinha foi vereador. Estou falando do Afonsinho. Ah, sim. O Pereira Pinto é outro. O Afonsinho, Afonso Celso Pereira Monteiro, Afonso Celso Pereira Monteiro, parece. O Afonsinho está vivo em Niterói, como eu disse. O Afonsinho foi um símbolo. O Adir, você acho que não é, não, você não era o presidente da OAB na época. Mas quando eu levei o Afonsinho à OAB para a OAB verificar dos deputados torturados ou advogados torturados, eu levava a entidade para a entidade ver, constatar, registrar e passar a ajudar mais os advogados. O Pereirinha, quando eu pedi, apresentei, contei a história jurídica, e ele pedi para ele contar a história física do que ele passou, e pedi mais. Pereirinha, por favor, e fui autorizado, vá se desnudando do corpo para baixo, da camisa para baixo. Quando ele tirou a camisa, o plenário pediu, não precisa tirar mais nada, porque as marcas do Pereirinha, a situação física em que ele se encontrava, permitiu. O Seabra Fagundes, o pai, tem 2 Seabras famosos na UAB, né? Seabra pai, Seabra que tinha sido ministro, depois de olhar o Pereirinha, ele registrou a seguinte frase, que eu nunca me esqueci até hoje. É por isso, olhando ele emocionado, quase chorando, e muita gente também na mesa quase chorando, ele disse, é por isso que o Brasil já se tornou tão tristemente célebre. Primeiro, por ser um importador do know-how com professores de tortura. Segundo, por ter sido produtor e reprodutor dessas torturas, e agora até exportador das torturas já produzidas aqui, como vemos. Deve estar nos anais da UAB essa passagem com o nosso querido amigo que foi caçado aqui
e que representa um dos 20 e tantos advogados, e nem sei quantos parlamentares que eu defendi ou que defenderia. Por exemplo, Valdir Pires não foi cassado aqui, mas foi cassado como ministro e como parlamentar, né? Fui advogado dele. Só para lembrar alguns dos que foram mencionados. Davi Capistrano, deputado 2 vezes por Pernambuco. Fui advogado a pedido dele, seria advogado dele se ele sobrevivesse. Fui advogado da família, da filha, do genro, do filho, e seria dele se ele tivesse sido encontrado vivo. Davi Capistrano. O próprio Marighella me pediu para ser o advogado dele se houvesse prisão dele. Não houve. Outro que me lembrei, graças ao Paulo, o Pereirinha, que era seu colega lá na Câmara, né? O Macena, o João Macena de Melo, que foi em 48 da Constituinte de 46 e cassado com inúmeros outros de 46, não foi por esta ditadura que começou antes de ontem, fez 49 anos que a ditadura começou no Brasil antes de ontem. Daqui a 2 semanas, uma monarquia matou o símbolo desta casa, que é o Tiradentes. Olha, e hoje nós comemoraríamos, além da libertação de uma das colônias, Argélia, que acolheu tantos dos nossos cassados, se tornou independente hoje, da França. 1000 histórias, inclusive dos nossos exilados, que foram bem acolhidos lá. Mas isso é a única coisa muito boa que temos hoje. Porque hoje também a gente comemora, estava até anotando algumas coisas de que me lembrei e de que vi também de anotações de agenda. Hoje, choramos um dos acordos mais sujos que houve durante o dominó de ditaduras pela América Latina, promovida pelo grande império das ditaduras, promotores de ditaduras. Hoje, o Médici, cuja ação não se mede, o Médici comemorou hoje e fez um acordo, inclusive com cláusulas secretas, de outro igual ou pior do que ele, que foi o Hugo Banzer, general também, assassino, torturador e traficante internacional. Hoje nós choraríamos, devemos chorar este fato. Os fatos históricos de cada dia estão tão interligados na história humana que dá vontade de falar mais sobre ela, e não vou abusar, porque o tempo é curto e muita gente pode e deve falar. Aqui mesmo eu vejo quanta gente sofreu da mesa e do plenário. Quanta gente sabe muita coisa que gostaríamos de repetir para aqueles que mais jovens aqui não vivenciaram, mas têm que tomar ciência do passado para evitar a repetição do futuro, inclusive evitar que ocorram novas ditaduras de futuro, inclusive com o tratamento necessário para não repetição. E por causa de não se ter apurado, muito menos punido, é que vários dos golpistas de 64, inclusive o seu líder Mourão, o Vaca Fardada, repetiu os golpes no Brasil porque nunca foi punido, através das mesmas manobras que esta ditadura conseguiu promover e forçar e pressionar. Mas nós temos capacidade de exigir que as coisas sejam mais precisas, e sei que acontecerá isso, sobretudo agora, com pessoas como a Dia, como o seu companheiro lá, novo companheiro da UAB, membros da Comissão Nacional da Verdade, de Justiça e tudo mais que se desdobra da justiça. A gente tem condição, sim,
de fazer com que isso nunca mais aconteça. E os nossos netos, e os nossos bisnetos e bisnetos dos nossos bisnetos não venham passar por tudo aquilo que esta mesa passou e parte do plenário também. Até porque, só para um exemplo simples, podia falar de todo crime comum que eles estão querendo interpretar como crime político, e não são crimes políticos, são comuns, porque eles não só torturavam, matavam, alguns tinham até o prazer de matar, e confesso até em livros hoje. Eles roubavam, estupravam moças, quando jovens e bonitas, e eu posso contar histórias de muitas delas, de todo tipo, que faz chorar. Alguns fazem até rir, pelo ridículo que era, e a maioria de rir e chorar ao mesmo tempo. Por isso eu propus a OAB de Brasília, Wadir, com advogados de todo o Brasil. Lá eu propus, nós advogados, tinha uma ala toda de advogados em Brasília, quando a OAB me indicou para ir, eu disse, esta ala de advogados de A a Z, podemos fazer a enciclopédia do riso e da dor, a enciclopédia que vai da tragédia, passa pela comédia e reproduz também na tragicomédia que vivenciamos agora durante 48 anos. E vocês nem têm isso de idade, mas asseguro, se nós não ficarmos vigilantes como estes três bravos companheiros estão, tudo pode acontecer de novo. Muito obrigado. Registro a presença do deputado estadual Robson Leite, nosso companheiro do PT. Registro a presença da doutora Nadine Borges, da Comissão Estadual da Verdade. Do doutor Marcelo Oliveira, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Da senhora Sônia Latigé, representando a deputada enfermeira Rejane e a direção do PCdoB. Do senhor Divino, assessor do vereador Raimon. E do senhor Marcelo Oliveira, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro. Convido agora para fazer uso da palavra o presidente da Comissão Estadual da Verdade, lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa, o senhor Wadir Damus, que também representa neste ato o presidente da OAB, doutor Felipe Santa Cruz. Senhor presidente Luiz Paulo, senhor vereador Eliomar Coelho, meu querido amigo, companheiro, colega Modesto da Silveira, deputado Paulo Ramos, deputado Jacques Dornelas. Primeiramente, presidente, eu quero reiterar as felicitações à Vossa Excelência, ao deputado Paulo Ramos e ao deputado Gilberto Palmares por essa extraordinária iniciativa. Eu, quando cheguei aqui, me deparei de imediato com o deputado Paulo Ramos e depois aqui na mesa, conversando com o deputado Geraldo Moreira, eu confessei ali, eu procurei saber dos dois deputados, perguntei ao Modesto quem eram os deputados, quais foram os deputados cassados do Estado do Rio de Janeiro e da Guanabara, né, nos idos da ditadura militar, que eu confesso que não sabia. Eu confesso que não sabia. Não me lembrava, não me ocorria, não me ocorreu que o deputado Berger havia sido cassado, não me lembrava que a deputada Rosalice Fernandes teve a sua posse impedida aqui nessa casa. Eu não me lembrava, e eu sou uma pessoa razoavelmente bem informada. Então isso nos mostra que a história do Brasil, deputado, precisa ser reescrita. Precisa ser reescrita.
O povo brasileiro tem que saber que um dia isso aconteceu. Eu me lembro quando da criação da Comissão Nacional da Verdade, deputado Dornelas, houve uma polêmica, ou uma falsa polêmica, em relação ao objeto de investigação da Comissão Nacional. Houve gente, e até membro da comissão, que defendia que os dois lados deveriam ser investigados. O lado dos perseguidos, dos torturados, dos mortos, dos desaparecidos, além dos algozes, daqueles que fizeram desaparecer, que mataram, que torturaram. E eu vou dizer o seguinte, olha, há dois lados sim que devem ser investigados, mas não na perspectiva desses. Obviamente, dessa perspectiva, é claro que nós só vamos investigar os agentes do Estado que perpetraram essas barbaridades. Mas há dois lados sim na história. Ao lado, por exemplo, do brigadeiro Bournier, que queria explodir o gasômetro aqui no Rio de Janeiro. Mas ao lado também, Modesto, do capitão Sérgio Macaco, que se recusou a cumprir essa ordem. Ao lado dos golpistas, dos assassinos, dos torturadores, que macularam a farda do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mas ao outro lado, ao lado do brigadeiro Moreira Lima, que, frustrado por não ter um avião de caça no dia 1º de abril, porque ele disse, olha, eu passava uma rajada ali naquelas tropas de golpistas, e ia todo mundo sair correndo. Então há dois lados sim. E há dois lados também, Modesto, nas nossas fileiras, nas fileiras dos advogados. Ao lado de um presidente da OAB, presidente do Conselho Federal, Povinas Cavalcante, que para deferir inscrição nos quadros da ordem, exigia atestado ideológico. Mas ao lado de Modesto da Silveira, ao lado de Sobral Pinto, ao lado de Evandro Lins e Silva. Então há dois lados sim. E há dois lados também no parlamento. Há dois lados no parlamento. E é por isso que a história do Brasil precisa ser reescrita. Porque os torturadores, os assassinos, todos nós conhecemos, mas precisamos contar os feitos, por exemplo, do capitão Ivan Cavalcante Proença, que no dia do golpe reuniu um grupo de soldados que resistiram ao golpe e foram resgatar estudantes e professores lá no Caco, que estavam cercados pela polícia de Carlos Lacerda. Nós precisamos sim contar a história dos dois lados, mas só um lado é conhecido, o lado perverso, o lado dos torturadores, o lado dos golpistas. Precisamos contar para a história que no parlamento também havia dois lados. Ao lado de Auro de Moura Andrade, que de forma vergonhosa declarou vaga à presidência, quando o presidente João Goulart ainda se encontrava no território nacional. Ao lado de Ranieri Mazzilli, que aceitou aquela farsa e tomou posse como presidente da República em 1964, usurpando o mandato do presidente eleito, do presidente constitucional, João Goulart. Mas ao lado, no parlamento, de Rubens Paiva, que tem que entrar para a história não só como ter sido desaparecido, mas ter sido um deputado que honrou o seu mandato. E assim como honraram seus mandatos esses que estão sendo, Modesto, homenageados na noite de hoje. Então há dois lados da história, e a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade vão ajudar a reescrever essa história. Eu gostaria muito, num futuro não muito remoto, no futuro imediatamente após os trabalhos das comissões da verdade, que os livros de história brasileiros contem a história desses bravos parlamentares, desses bravos militares, desses bravos companheiros que souberam enfrentar a ditadura militar. É essa história que tem que ser reescrita. É isso que os nossos jovens precisam saber ao ler os livros de história, que havia torturadores, havia golpistas, mas havia aqueles que resistiram ao golpe e à tortura. E sempre é bom lembrar, deputado Luiz Paulo, que lutar como esses bravos parlamentares lutaram e hoje estão sendo homenageados justamente
e a história começa a ser reescrita numa noite como essa, mas vale a pena sempre lutar. Hoje ou ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a lei que cria mecanismos de prevenção à tortura, porque não nos iludamos, a tortura não nasceu com a ditadura militar. A tortura já existia muito antes. A tortura foi oficializada durante a ditadura militar e continua acontecendo nos dias de hoje. Então, a criação de uma lei como essa, a aprovação de uma lei como essa, que cria mecanismos de prevenção em que os peritos ali, nomeados pela lei, vão poder entrar sem prévio aviso e sem prévia comunicação nos presídios, nas delegacias de polícia, nos hospitais psiquiátricos e nos centros de detenção militar, que são alvos sempre tradicionais de acusação da prática de maus tratos, da acusação da prática de tortura. E leis como essas foram aprovadas graças também, e devemos render homenagem a essa geração de parlamentares que não pôde, que teve os seus mandatos cassados, muitos deles presos, perseguidos e torturados. Mas as gerações posteriores, ao aprovarem leis como essas, estão honrando uma trajetória extraordinária e que hoje está sendo reconhecida aqui pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então eu quero dar aqui o meu abraço mais carinhoso naqueles que ainda estão conosco, nos seus familiares, dizer que essa homenagem é o mínimo que nós podemos fazer por vocês, pelos senhores, e dizer que a Comissão Estadual da Verdade estará à disposição para ouvir, para anotar e ajudar a reescrever a verdadeira história do Brasil. Muito obrigado, deputado, e parabéns. Queria anunciar a presença do senhor Paulo César dos Santos, diretor executivo da Confederação Nacional das Associações de Moradores. Gostaria agora de ouvir o deputado federal Jacques Dornelas. Boa noite a todos. É uma satisfação ser convidado para um ato como esse, da iniciativa do deputado Luiz Paulo, deputado Paulo Ramos e deputado Gilberto Palmares, aqui na Assembleia Legislativa. A verdade, ela custa aparecer, demora, mas ela chega. Ela chega. Soube-se há pouco a autoria do assassinato, depois de 50 anos, foi em 1961, de Patrice Lumumba, como sendo cometido por autoridades do serviço secreto inglês. Foi declarado agora. 50 anos se passam. Essa é a história do mundo todo. A verdade não pode aparecer, porque a verdade prejudica os interesses financeiros, econômicos, políticos dos fabricantes de guerras, de fabricantes das torturas. Criaram uma escola, a Escola das Américas, no Panamá, governo americano, para instruir a jovem oficialidade latino-americana, Brasil, Argentina, Chile, etc, etc, etc. As técnicas de tortura, as formas, os métodos, porque o propósito é um só: a manutenção do sistema capitalista no mundo. E agora, como o sistema entrou em colapso, obviamente que as sombras da guerra começam a se fazer presente. Sempre foi assim. Mas sempre é tempo de se alterar esse curso maluco, louco, genocida,
que as potências nucleares, notadamente as capitalistas, né, adotam. A saída para o impasse é a destruição do suposto inimigo. Tem que se criar um inimigo, tem que se fabricar o terrorista, porque tem que se fazer a guerra contra o terrorista. Olha, então é assim que a coisa funciona. Essa crise é que é a fundamentação total do caos que nós estamos vivendo. Aí nós botamos culpa no governo tal, do governo B, do ministro esse, do prefeito, não sei de quem, tá? Na verdade, todo mundo acaba sendo vítima de um processo absurdo, que é a manutenção do sistema capitalista a todo custo. Não importa quantos serão torturados, não importa quantos terão que morrer. O importante é manter o sistema vigindo. Mas o sistema não pode vigir por sua própria natureza. E não foram os inimigos do sistema que criaram a crise. Quem criou a crise foi o próprio centro do sistema. Foi Wall Street. Foi Wall Street, sim. Lá, o centro do capitalismo. Eles criaram a crise. Porque eles criam todas as crises. E agora, na falta de solução, porque não pode ter solução dentro dos marcos do sistema capitalista, a ameaça de guerra começa a pairar. Saqueiam, como fizeram em 2006, o Banco Delta da Ásia, os fundos coreanos do norte, roubaram, porque congelar recursos de um país é um saqueio, é um assalto, ainda que não seja mão armada, mas é um assalto aos recursos financeiros do país. O caso da Coreia foi isso que eles fizeram. Recentemente, mais medidas draconianas contra os coreanos. É evidente que eles vão pular, é evidente que eles vão reagir. E aí fica a interrogação: como é que vai ser? Eu não sei se você sabe, mas o risco é um absurdo, o tamanho desse risco. E nós temos que entender que só através de medidas como essa, de resgate da verdade histórica de cada país, de cada povo, é possível, através do diálogo, do levantamento das fontes reais de como aconteceu aquilo. Nós éramos garotos em 64, eu tinha 25 anos, fui levado numa maré de movimento social dentro do Exército. Uma maré, a busca da verdade, tomamos posição, fizemos campanha eleitoral. Lott era o nosso candidato a presidente da República, e era o ministro da Guerra, ministro do Exército na época, chamado ministro da Guerra. E ali naquela campanha, dentro dos quartéis, campanha para eleger o Lott. Mas o Lott não era um político, o Lott era um militar de carreira, patriota, nacionalista, mas não era um político. Então, claro, quem que ele elege? Elege Jânio Quadros com a vassoura para varrer a corrupção do Brasil. 1960. Né? Então, é isso. Nós viemos para a luta por conta de uma situação real, concreta. Agora nós estamos nessa situação aí. Bom, a gente não precisa falar da situação, né? Eu acho que todo mundo aqui sabe perfeitamente como nós estamos. Nós estamos num processo de degradação, que está no manifesto do velho Marx. Karl Marx disse: ou se faz a revolução, ou a degradação campeia nas duas classes antagônicas, os trabalhadores e o capital. Pronto, é isso que está acontecendo hoje no mundo. Nós estamos legalizando, e vejam bem, hein? Em alguns casos nós legalizamos a degradação. Legislamos e dizemos que a degradação tem que ser assim, 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 assado, né? Toda uma nomenclatura para legalizar aquilo que não poderia ser legal, de maneira nenhuma. E no entanto acontece. Bem,
Eu quero agradecer aqui a iniciativa dos parlamentares, Luiz Paulo, Paulo Ramos, Gilberto Palmares, porque é iniciativa como essa que vai nos ajudar a encontrar um mecanismo de nos defender como povo, como nação, como planeta, como respeitar o ser humano e ser respeitado por todos os povos da Terra e salvar o nosso planeta da hecatombe. Muito obrigado a todos vocês. Vou passar a presidência a quem de direito, o deputado Paulo Ramos, para que eu possa fazer uso da palavra. Pronto. Pois não. Com a palavra, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Queria começar agora pelo Jacques Dornelas, pelo discurso de viés profundamente marxista, revolucionário. A ditadura militar conservadora, reacionária, se não caçasse o Jacques Dornelas, teria cometido um erro histórico, porque o Dornelas é um daqueles que jamais abandonou o seu ideário, os seus sonhos de um dia o Brasil se tornar um país socialista. E comecei pelo Dornelas para cumprimentar depois o nosso sempre presidente da OAB e hoje também presidente da Comissão da Verdade, o Vadir Damus. E dizer a ele que a história é sempre escrita pelos pseudos vencedores. E evidente, se temos uma oportunidade histórica de resgatar uma parcela da verdade, não podemos deixar de fazê-lo. O trabalho da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual da Verdade é importantíssimo para o nosso país, para que principalmente a juventude verifique que a luta política, a luta de resistência, a luta pela democracia, pelas liberdades individuais, não começou hoje. Já se vem de longo tempo. E esses 20 anos de ditadura caçou talentos políticos desse Brasil que não conseguiram chegar ao ápice e não conseguiram se doar como queriam para esse país, porque tiveram as suas vidas políticas violentamente cortadas. Queria cumprimentar o Modesto da Silveira, conhecido pela sua militância como advogado de preso político, conhecido pela sua coragem de enfrentar os grilhões da ditadura e pelo seu compromisso com a nossa nação. Queria cumprimentar o Eliomar Coelho, militante também antigo das causas públicas e da luta por um Brasil democrático, opositor ferrenho das políticas neoliberais do nosso país, a que todos também devemos profunda admiração. Eu costumo dizer, respeitando o nosso decano, deputado Gerson Berger, que o deputado Paulo Ramos e eu somos testemunhas ocular da história,
sem necessariamente sermos o repórter Esso, porque vivenciamos grande parte da recente história do nosso país. Eu comecei minha vida política quando ingressei na Faculdade de Engenharia. E lá se vão muitas décadas, Nilo, porque foi nos idos de 1966. E lá me formei exatamente nos grupos de estudos que fundamentavam-se na teoria marxista e na implantação do socialismo no nosso país. E nessa luta política, aprendemos que nesse processo histórico, a primeira e fundamental conquista que precisávamos era o retorno do Estado democrático de direito. Enquanto isso não ocorresse, os nossos sonhos juvenis jamais poderiam ser realizados. E nesse período, cometemos muitas insanidades, levados pelos nossos ideais. E aqui mesmo revelei que achávamos, na ditadura, que o MDB e a Arena eram sopa do mesmo prato, quando dizíamos que um era um partido do sim e o outro era o partido do sim, senhor. Cometíamos, à época, uma grande injustiça contra muitos parlamentares que resistiam heroicamente no parlamento estadual e federal na luta das causas democráticas. E esse ato de hoje é para recuperar um pouco, historicamente, a luta desses bravos companheiros. Companheiros que souberam entender o momento histórico que viviam e decidiram resistir no parlamento, porque muitos de nós achávamos que tínhamos que resistir através da luta armada, mas os companheiros escolheram o caminho democrático da resistência e o fizeram e pagaram um preço alto. O deputado Paulo Ramos teve essa feliz iniciativa que eu e o deputado Gilberto Palmares, a convite dele, abraçamos de imediato. Até mesmo, presidente Vadir Damus, para dar uma resposta à ala conservadora dessa Casa Legislativa, que as casas legislativas continuam a ter dois lados. Um lado que jamais quer mudança, um lado que não quer avançar, um lado que é capaz até de votar contrário à homenagem que hoje estamos prestando. E a gente tem que mostrar a esse lado que o Brasil tem que crescer, mas crescer respeitando o Estado democrático de direito. Este ato de hoje presta uma homenagem e me emociona por diversos motivos. Porque, por acaso ou não, tem aqui em plenário diversos companheiros do meu partido, do PSDB, casados. Entre a Tereza Berger, está entre o Gerson Berger e o Nilo Campos. Lá no fundo do plenário tem o meu chefe de gabinete, também cassado, da Marinha, o Justino, quando era tenente, tinha cabelo preto e hoje está quase tão careca quanto eu.
não está aqui neste plenário, mas uma pessoa que prezo muito, que foi cassado como senador da República, o ex-governador Marcelo Alencar. E muitas vezes, aqui nesse plenário, eu ouço jovens que não viveram esse momento, que nesta época não eram nascidos, já pegaram o Brasil depois da anistia ampla, geral e restrita, que enchem a boca e dizem: vocês são neoliberais, sem sequer ter lido os compêndios marxistas e terem apreciado talvez a 2 a 3 orelhas de livro. E digo isso porque essa homenagem, ela é real e é necessária. Nós precisamos mostrar ao país que a nossa história começou com muitos heróis, que antecede inclusive ao golpe de 64. A história do Brasil não começou nem há 8 nem há 16 anos. A história do Brasil começou de muito. Eu perguntava aqui ao Modesto, para rememorar um momento em que ele foi eleito, que eu imaginava que fosse em 1978, e ele confirmava. E a partir de 78, na primeira eleição que teve aqui de governador, em que o estado da Guanabara tinha terminado, e o estado do Rio de Janeiro também, tinha havido a fusão, e pela primeira vez houve uma eleição de governador que se discutiu ideologicamente as propostas. E o povo do nosso estado deu uma resposta nas urnas contundente, quando, contra o favoritismo existente, elegeu em 82 Leonel de Moura Brizola, também cassado. Talvez grande parcela dos políticos que hoje e ontem despontaram na política desse estado, vereador Eliomar Coelho, tiveram como berço partidário o Partido Democrático Trabalhista, inclusive eu. E é necessário que a gente resgate a nossa história. Volto a dizer, resgatar a história é a gente se orgulhar do presente e ter esperanças no nosso futuro. Então eu queria deixar aqui o agradecimento. Não vou conseguir dizer o nome de todos, mas o meu mandato, além de agradecer ao povo, numa pequena parcela que me elegeu, mas tenho que agradecer ao Talarico, ao Gerson Berger, ao Nilo Campos e tantos outros que honraram os seus mandatos e possibilitaram que hoje nós possamos estar dando continuidade ao trabalho de vocês. Muito obrigado aos homenageados. Embora tenhamos superado o regime militar, que penalizou militares, nós aqui, quase que autoritariamente, selecionamos um dos homenageados para falar em nome dos demais. E o nosso Nilo Teixeira Campos, sei que muitos deveriam usar da palavra, mas solicitamos
ao Nilo Teixeira Campos que fale em nome dos homenageados, porque ele é um dos decanos, vem de um pouco mais longe, então ele fala em nome dos homenageados e depois teremos aqui um coquetel. Você falou? Você anunciou? Senhor presidente, deputado Paulo Ramos, senhores deputados, signatários dessa indicação para que tivéssemos essa sessão solene, Luiz Paulo Correia da Rocha e Gilberto Palmares, demais integrantes da mesa, vereador Eliomar Coelho, Modesto da Silveira, Valdir Damus, da OAB, deputado federal Jacques Ornella, demais deputados aqui presentes, meus senhores e minhas senhoras. Vivemos hoje aqui na Assembleia, por iniciativa dos 3 deputados e apoio do plenário de todos os outros deputados, um momento importante para uma parcela de homens públicos que tiveram seus mandatos interrompidos, tiveram as suas vidas de homens públicos interrompidas e, caçados durante 10 anos, viveram durante esse período uma situação de cidadão de segunda classe. Hoje, esta não é a primeira iniciativa da Assembleia de resgatar os atingidos pelos atos institucionais. Já houve outra iniciativa que possibilitou a recuperação econômica dos meses perdidos de mandato. Hoje, a Assembleia pratica um ato que praticamente nos dá novamente, embora simbolicamente, aqueles meses ou anos que perdemos de mandato. E como foi falado aqui, não foram somente os políticos que foram atingidos pela violência, pela virulência do poder autoritário. Militares, estudantes, operários, intelectuais, integrantes do poder judiciário foram caçados. Então, muitas e muitas pessoas foram atingidas e prejudicadas por essa violência. Cada um dos caçados, evidentemente, viveu o seu drama pessoal, com a sua vida transformada por esses atos de violência. E cada um registrou e dividiu com os seus parentes, com seus amigos, as angústias e as aflições daqueles momentos. Eu tive a felicidade de encontrar bons amigos que me ajudaram, que me protegeram, me incentivaram a ficar dentro da normalidade, e gostaria de citar 2 nomes de amigos excepcionais que me acudiram naquele momento: José Marcelino Gonçalves e Edson Barbosa. José Marcelino me amparou no primeiro ano, e com o Edson, quando eu retornei à vida de engenheiro e fui trabalhar na engenharia, fizemos uma pequena firma junto com Edson Barbosa Neto e conseguimos sobreviver durante aquele período todo. Eu, pessoalmente, saí desse período, quando veio a lei da anistia, que normalizou a minha vida, sem mágoas e sem ressentimentos. Fui criado numa família que cultiva a expectativa futura, não cultiva o ódio e não cultiva a amargura. Retornei depois da anistia, a minha vida funcional, completei meu tempo, voltei à política, consegui ser eleito deputado estadual, durante 4 anos fui deputado nesta casa, e até cheguei ao Senado, porque fui suplente durante 8 anos do senador Arthur da Távola, com quem convivia fraternalmente no PSDB. E quando o Arthur se licenciou do Senado para assumir a Secretaria da Cultura, possibilitou-me a oportunidade e a felicidade de, como ex-caçado, chegar ao Senado Federal e durante 10 meses exercer o mandato de senador. Isso para mim foi motivo de muita satisfação e muito orgulho, e ao assumir no Senado interpretava que, como homem público,
dava a volta por cima, dava uma resposta aos que me caçaram, aos que me denegriram e aos que me prejudicaram, ascendendo, de acordo com a nossa lei, a uma função política de grande importância e de grande relevância. Mas cada um de nós tem o seu drama pessoal, seja o político que foi atingido, seja o militar, seja o jurista. Qual a lição mais importante que nós podemos tirar de todo esse drama de cada um de nós, que se reúne e se transforma em drama do Brasil? O que nós podemos tirar como grande conclusão é que o autoritarismo, o regime forte, a ditadura, não é boa para o povo. Que a grande solução que a gente tem que tirar, e o trabalho que ainda hoje cada um de nós tem que fazer, é valorizar a democracia. A grande conquista que o nosso sacrifício possibilitou e o trabalho de muitos e muitas pessoas foi reconquistarmos a democracia. E esse trabalho tem que ser permanente, tem que ser duradouro. Cada cidadão tem que diariamente dar a sua contribuição para o fortalecimento, o engrandecimento e a dignificação da democracia. Essa é a lição que nós podemos tirar, e assim eu interpreto que foi a iniciativa dos deputados estaduais. Vão nesse sentido de valorizar a democracia, que em sua plenitude é exercido no poder legislativo, poder que por excelência determina e gera a convivência dos que pensam de maneiras diferentes, mas que pensam dentro da lei, pensam dentro da democracia, defendendo os seus princípios e as suas ideias. Então, concluo aqui as minhas palavras ao agradecer aos deputados estaduais, ao agradecer o Poder Legislativo, e é uma missão honrosa que me distinguiu o deputado Paulo Ramos, de representar tantas pessoas, cada um com a sua história, cada um com a sua significativa, histórias diferentes, concepções políticas diferentes, mas todos atingidos pelo autoritarismo, todos talvez possam encontrar na democracia um ponto de união para que mantenhamos a nossa esperança de um Brasil melhor e de um mundo melhor. Com essas cassações que registramos e pessoas com quem eu convivi, aqui, por exemplo, Modesto da Silveira falou no Afonso Celso Nogueira Monteiro, deputado brilhante, atuante, esquerdista, talvez até comunista, mas um homem íntegro, um homem que tinha ideias e defendia as suas ideias. Com as cassações, perdeu o Estado do Rio e perdeu o Brasil, porque muitas lideranças que se iniciavam naquele momento não reencontraram, depois da anistia, depois de tantos anos, o caminho da vida pública. E registro, por exemplo, lideranças que desanimaram da política. Michel Saad, que foi líder do PTB na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foi meu líder. Os deputados João Kiefer Neto, médico, jovem, brilhante, entusiasta, bom orador, que com a cassação se desencantou com a política e foi tocar a sua medicina. O Zé Augusto Pereira das Neves, jovem, também engenheiro, e se perdeu na ação política e foi tocar, vamos dizer, problema de sobrevivência à sua engenharia. Então, com essas cassações, perdeu o Estado do Rio, perdeu o Brasil, porque muitas lideranças que se iniciavam desanimaram com a política. Mas, então, resumindo, quero agradecer ao Poder Legislativo, principalmente aos deputados que estão aqui presentes hoje, que tiveram a iniciativa, e tenho esperança e tenho a convicção de que nos debates políticos que se processam a cada momento, a cada eleição, o Brasil vai encontrando o caminho de se afirmar na democracia. Contra o autoritarismo, regime forte, nunca mais, nem desse partido, nem desse outro partido e nem de um outro partido. Todas as forças políticas devem caminhar para a democracia, se organizar, disputar eleições e se representar nas casas legislativas e no governo do Estado. Eu agradeço profundamente a todos,
e principalmente ao presidente Paulo Ramos, que me designou para essa missão difícil de representar todos os homenageados. Obrigado, Nilo. Ainda registrar a presença do Marcos Novaes, membro do Sindipol. Vamos agradecer muito a presença de todos, fazer mais uma vez registro do deputado Roberto Henriques, deputado Robson Leite, não sei se a deputada Inês Pandeló ainda está, mas agradecer muito a presença de todos, em especial daqueles que estão aqui representando, sendo homenageados e representando também os homenageados. Vamos agradecer, convidar para o coquetel, aqui no saguão Getúlio Vargas, dizendo: salve o Estado Democrático de Direito, salve a verdade, que vai prevalecer, que vai ser do conhecimento do povo brasileiro. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.